Gente, eu sou capelã há 37 anos. Comecei como capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo, pouquinho antes da entrada do padre Léo. Ele era o capelão católico, eu a capelã evangélica. Tivemos bastante discussões, acertamos bocados de ponteiros. Foi um tempo muito bom mesmo. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar servindo nesse tempo todo. Hoje eu dirijo uma associação nacional de capelanias hospitalares. Nós preparamos capelães para o Brasil todo e para 13 países também. E eu tenho uma equipe em cada hospital. Servidor Público do Estado, Emílio Ribas, Pérola Byton, Cruz Azul e vários outros também. E a gente vai preparando os capelães e Deus vai soprando. E nós cuidamos do paciente, do familiar e do profissional da saúde. Tenho trabalhado muito com cuidados paliativos, tenho escrito sobre isso, tem sido linda a experiência com os pacientes, com os familiares e todos os conflitos que surgem na hora da finitude da vida. Mas também tenho trabalhado bastante com os profissionais da saúde. Me preocupo muito com eles, com vocês. E nós temos um projeto chamado Minutos com Deus. São 5 minutos, 7 minutos, uma vez por semana, em cada setor do hospital. Então, nós preparamos muitas pessoas para estarem levando uma mensagem de 4 minutos. Os profissionais da saúde se aproximam espontaneamente. E depois disso, nós levantamos os motivos de oração. E eles compartilham. E nós oramos por eles. E isso tem mudado o ambiente hospitalar de uma maneira tremenda. No relacionamento familiar deles com suas famílias, entre colegas e em relação ao profissional, ao próprio paciente. Muda o ambiente do hospital. Só lá no hospital do Cruz Azul, por exemplo, que é da Polícia Militar, nós temos por semana 450 profissionais da saúde que participam desse tempo. E é muito, muito bonito, muito gostoso, e é bom ver como Deus vai usando as situações, as experiências para mexer em tudo isso. Espiritualidade na morte. Como você gostaria de morrer? Gente, as estatísticas comprovam que a cada pessoa uma morre. Verdade. Ainda continua na mesma coisa. A cada pessoa uma morre. 100% das pessoas vão morrer, inclusive eu e você. Agora, se você fala assim, eu gostaria de morrer dormindo. Quem não gostaria? Que delícia, nem percebi. Dormi aqui e acordei em outra vida já. Que delícia. Mas isso nem sempre acontece com todo mundo. Então, é importante perguntar para o paciente. O que você deseja é o mesmo que o seu médico deseja? Que o profissional da saúde deseja? E nessa pesquisa foi interessante. O paciente, em fase final de vida, fala assim, o que eu mais quero é ser mentalmente capaz. Ter paz com Deus. Não ser um fardo para minha família. Ser capaz de ajudar os outros. Orar. Planejar o meu funeral. Não ser um fardo para a sociedade. E sentir que a minha vida está completa. Eu pude fazer muitas coisas, pude realizar muitos sonhos, eu estou vendo os meus filhos dando continuidade. Que bom, minha vida foi completa. Mesmo que ainda eu não queira partir, mas a minha vida teve sentido, eu estou deixando um legado. Quero mostrar essa pessoa aqui. Arranja um pouquinho de água para mim, por favor. Quem fala isso foi a iniciadora de cuidados paliativos no mundo, Cicely Saunders. E ela fala assim, eu não me propus a mudar o mundo. Eu me propus a fazer alguma coisa com respeito à dor.
Muito obrigada. Não demorou muito para eu perceber que a dor não era apenas física, mas era também psicológica e espiritual. E Cicely Saunders, ela se apaixona por um dos seus pacientes. Ela era enfermeira, assistente social e médica. E ela se tornou médica porque, ao dar um palpite, ela fala assim: doutor, o senhor não acha que deveria... Fala assim, esse médico fala assim: quando você for médica, você vai poder dar um palpite. Daí ela vai fazer medicina, certo? E essa mulher fantástica, ela descobre algo muito além da medicina. Ela cuida da pessoa. Ela olha nos olhos. Ela se inclina em direção ao paciente. Ela dá ouvidos. Ela reflete. Ela sofre com. E ela continua crescendo, fazendo coisas lindas. E além desse laço forte que ela tem com essa pessoa, esse paciente que partiu e que deixou para ela o dinheiro para ela fazer a janela do primeiro hospice, o St. Christopher's Hospice, na Inglaterra. E ele fala: eu quero que você faça pelo menos alguma coisa, que eu seja uma janela no seu hospice. E ela coloca debaixo daquela janela uma plaquinha com o nome dele. Mas tinha mais alguma coisa. Será que só o amor por uma pessoa que partiu vai revolucionar a vida de uma pessoa e fazer com que ela revolucione a vida de tantas outras pessoas? Eu volto a falar nela já já. Enfrentando a sombra da morte. Quando você perde a saúde, você se sente frágil. Nós que falamos: não, meus filhos brincavam um com o outro, eu tenho 4 moleques, e um brincava com o outro atirando com um pregador de roupa, porque não dava revólver para eles brincarem, e um atirava e o outro não caía. E eles falavam assim: não é justo, eu atirei em você e você não caiu. E o outro falava assim: é porque eu sou imorrível. E muitas vezes nós nos achamos imorríveis. Os outros morrem, eu não. Mas quando a gente perde a saúde, por alguma coisa, às vezes pequena, a gente vê como nós somos frágeis. E a sombra da morte aparece sobre nós nessa hora. Pode ser que não seja só uma verruga. Pode ser que seja alguma coisa pior. Pode ser que não seja só uma dor aqui. Pode ser que já seja uma metástase. Perda de um querido. Muitas vezes nós perdemos os nossos queridos pela morte. E como dói, como nós sofremos com isso. Eu perdi o meu filho mais velho, 43 anos, nos Estados Unidos, depois de um AVC. E outros em seguida, por 12 dias na UTI, nós nos preparando e preparando cada pessoa da família para enfrentar a morte e para se despedir dele nesse processo. E também fazendo a ponte com a equipe de paliativos dali, até onde cuidar, tomando decisões de bioética super difíceis. Se já são difíceis de tomar, quando é seu filho, se tornam quase impossíveis. Mas a perda de um querido pode não ser só pela morte. Você se sente à sombra da morte quando alguém a quem você ama trai você. Você sente como se fosse uma punhalada no peito, não é verdade? Alguém em quem você confiava completamente e aquela pessoa enganou você. Fez uma encenação toda e, de repente, você descobre a verdade. Isso é sombra da morte também. O sentimento de raiva, de não aceitação, o sentimento de um sabor estranho, ruim, amargo na boca, contamina a sua vida. E você
sente uma sombra de morte, porque é uma perda. Perda da juventude, quando as articulações começam a doer. Quando você não enxerga tão bem quanto você enxergava antes. Quando você vai da sala para a cozinha e para e fala assim, o que eu vim buscar aqui mesmo? Isso é sinal. Quando a gente até se esquece de uma palavra e a gente fala assim, peraí, eu lembro, peraí, e não aparece, né? E você vai vendo isso como sombras do envelhecimento. Perda da independência. Meu marido traduziu para mim, meu marido é americano, ele traduziu para mim porque eu pedi para ele traduzir poesia, não é fácil. E ele traduziu várias poesias de senhoras numa casa de idosos nos Estados Unidos. E a poesia que mais me tocou, falou direto comigo, foi o dia que eu tive que entregar a chave do meu carro. Perda da independência. Como é difícil. Perda da utilidade. Você que fazia tudo naquela empresa, naquele hospital, naquele local e era indispensável, se aposenta ou falta por uma semana por causa de uma doença e você descobre que o mundo não parou, que as coisas continuaram a andar e que tem gente mais jovem chegando e sendo capaz, tão capaz como, ou mais ainda, nossa, e perda de um sentido na vida. Para que eu vivo? Para que eu existo? E, gente, cultura, conhecimento, dinheiro, posses não preenchem o buraco, o vazio da alma. Eu tenho dado muitas palestras para os capelães das Forças Armadas do Brasil. E eles me relatam quantos suicídios acontecem entre militares de alta patente, que foram lutando para chegar àquela posição e quando chegaram falaram assim, e aí? O que eu vou fazer com a minha vida agora? Não tem mais graça, não tem mais sentido. E dão um tiro na cabeça. Quando eu vou estudar sobre saúde mental, e nós estamos abrindo agora a capelania do metrô de São Paulo, porque nós somos chamados para preencher um gap, um vazio que existia entre conseguir convencer a pessoa a não pular na plataforma, esses que conseguiram ser pegos, e encaminhá-lo ou orientá-lo para buscar um serviço de saúde mental. Ele vai? Vai pular da próxima ponte. Então, nós entramos nesse intervalo, trabalhando com ele. E trabalhando esperança, sentido na vida com Deus. E é muito interessante como isso faz diferença na vida da pessoa. Porque quando você trabalha só em cima de saúde mental, você sabe, fazendo pesquisas nos livros da Faculdade de Medicina, da Psiquiatria do HC, quais são os maiores números de suicídio. Estão 2 vezes mais na classe médica e dentre as especialidades médicas, em primeiro lugar, psiquiatras, depois anestesistas, oftalmologistas, eu não sei porquê, e neurologistas. Só o conhecimento, só a experiência, só o cuidar do outro não traz sentido na vida. Eu gosto muito desse autor, Henry Nouwen. Ele era um padre, teólogo, professor de Yale e de Harvard também, que deixou tudo para cuidar de crianças com deficiências. E ele fala, aprendemos a olhar nossas perdas de frente e a não fugir delas. Ao aceitar sem repulso as dores da vida, podemos encontrar o inesperado. Ao convidar Deus para participar de nossas dificuldades, fundamentaremos nossa vida, até mesmo seus momentos tristes, em alegria e esperança. Podemos então encontrar um meio de cura que permita que nosso espírito ferido dance outra vez.
sem medo de sofrer ou de morrer, porque vamos aprender a viver com esperança permanente. Uma esperança que não depende de estar tudo bem. Cicely Saunders, de novo. E aqui é na autobiografia dela. O livro foi traduzido para o português. Como é que chama? Nossa. Watch With Me. Mas foi traduzido para Vigie Comigo. E ela se baseia principalmente na vida de Jesus, quando ele vai orar no Monte Getsemane e fala para os discípulos: fiquem aqui e façam companhia para mim. Orem. E ele os encontra dormindo 3 vezes. Né? E ela fala assim: o Cristo crucificado é a única figura mais acurada do que Deus, do que o mundo tem visto a qualquer tempo. Nas mãos daquele que segura a existência estão gravadas com inimagináveis pregos, cravos. Ela acreditava e também eu acredito, a autora diz, que ela era uma mulher, que ela era uma cristã assumida, mas que ela nunca ficava usando isso para constranger ninguém. E ela fala que ela realmente seguia o caminho de Jesus. E isso ela fala de maneira clara nos seus diários, nos seus escritos todos. É muito bonito este livro, Velai Comigo, em português agora. Lendo um livro sobre pacientes em final de vida, a gente fala assim: eu os vejo como pessoas. Apesar de suas enfermidades, apesar do fato que eles estão morrendo, eles ainda são pessoas completas. Tratá-los desse modo preserva sua dignidade e sua esperança. Seres humanos merecem carinho, dignidade, honestidade e compaixão. E mais do que tudo, eles merecem um reconhecimento de que a vida acaba na morte e nenhum momento antes. Como é difícil, às vezes, na nossa equipe lá de cuidados paliativos, com a doutora Maria Goretti, lá no Servidor Público do Estado, nós vemos familiares chegando perto de uma pessoa de posses, mas que agora está partindo, e a família não está nem ligando para o paciente, eles estão discutindo quanto à herança. É como se aquela pessoa já tivesse morrido, porque eles estão negociando os seus bens antes de tudo. Uma afirmação que talvez vá contra tudo aquilo que tem sido afirmado pela ciência. Eu não creio que a morte é natural. E eu tenho escutado essa afirmação de congresso em cima de congresso. Não, gente, a morte faz parte da vida, a morte é natural. É como se a gente tivesse assim, nasceu, cresceu, viveu, morreu. Então, o que você está pensando? É tudo natural, gente, faz parte do processo. Não, a morte é comum a todos, a toda a criação, mas não é natural, porque nós não fomos criados para a morte. Deus nos criou para a vida e vida para sempre. E por isso que é tão difícil partir, que a morte é alguma coisa tão feia. Outro dia eu estava conversando com um grande empreiteiro, consultor de prédios enormes, e ele estava falando: eu não sei o que fazer, eu tenho tanto dinheiro, mas a minha filha de 21 anos, que é linda, que tem tudo na vida, vive numa profunda depressão. Sabe o que ela quer fazer? Ela quer maquiar cadáveres. Falei, gente, a depressão está grave mesmo, porque com 21 anos, ter esse alvo na vida, e a gente maqueia os cadáveres para eles parecerem mais bonitos, né, melhores e quase vivos. Não é verdade? A gente foge da morte. A morte é comum a toda a criação.
Na morte de Lázaro, quando Jesus viu que a irmã de Lázaro chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se em espírito e se comoveu. Jesus chorou. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo. Eu falo, e Cicely Saunders fala, de Jesus como Deus encarnado. Mas um Deus que se compadece, que vem ao nosso encontro, que se inclina em nossa direção e que quer ter um relacionamento conosco. E por isso eu não falo em religião, eu falo em relacionamento. Uma palavra mais importante do que religião. Jesus confortando as irmãs de Lázaro. Você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim, não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Relacionamento e reconstituição, reconstrução de vida com alguém que é capaz de vencer a morte. Nós vivemos hoje em que ano? 2019. Antes ou depois de Cristo? Porque ele dividiu a história, não é verdade? Jesus no Getsêmani. Então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos, fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou, a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão orando. Meu Pai, se há algum meio, livra-me. Afasta de mim esse cálice, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro, vocês não podem aguentar nem por uma hora. Uma tristeza de morte. Curar. Será que curar é só cura física? Esse autor do livro que nós estávamos lendo juntos, Dr. Rudi e eu, fala assim, eu orei pela cura e Deus me curou. Ele não curou o meu corpo, mas a minha mente e o meu espírito. Ele me curou do medo, do ressentimento, da amargura, das preocupações pela minha família. Essa é a resposta de Deus às minhas orações. Quando você passa pela sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, você precisa de cura em muitas coisas. Seja esse vale por um sentimento de inutilidade, por um sentimento de traição, por um sentimento de luto, mas são perdas. E nós precisamos de cura, de restauração para tudo isso. E Deus está ouvindo. Você conhece esse salmo? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. E ele fala, ainda que eu passe por um vale da sombra da morte, um vale escuro como a morte, que diz em seguida, não terei medo de nada. Por quê? Porque tu estás comigo. Gente, é mais do que religião, é mais do que dogmas, é relacionamento com esse Deus vivo, que venceu a morte, que está vivo hoje e que quer conversar conosco. Quer que a gente converse com ele. É um relacionamento de amor, de crescimento, de lidar com as mágoas mais profundas. E uma coisa super linda, eu uso muito os salmos para lidar com os meus pacientes. Porque Deus consegue aguentar quando a gente está uma raiva danada e fala assim, nossa, não entendo. Veja Salmo 6,
Veja Salmo 71, veja Salmo 13, veja o Salmo 69, onde os autores abrem o verbo com Deus e falam: Deus, até quando? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? É diferente quando você tem um relacionamento com alguém que você pode se abrir. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os ganhos no sofrimento, e só destacar essa frase em amarelo. Vale a pena morrer por aquilo que você sempre ouviu? Será que vale a pena investir toda a vida naquilo que você está investindo? Quando você passa pelo vale da sombra da morte, seja pelas suas perdas, seja porque a morte está próxima, lembre-se disso. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando a gente vai conhecendo mais e mais a Deus, a gente vai conhecendo a integridade de Deus. Ele promete e cumpre. E a gente vai descansando, encontrando paz nele. Não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. Uma promessa do livro de Apocalipse: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é uma esperança que não morre com a morte. A vida continua. E a promessa que Jesus fez para as irmãs de Lázaro e faz para nós também. E eu gostaria de terminar de uma maneira diferente. Gostaria de terminar orando junto com vocês. Posso? Pai, é tão bom a gente ter alguém para quem pode correr. Nos momentos onde nós nos sentimos tão frágeis, passando realmente pelo vale da sombra da morte. Seja por que motivo for, nós nos sentimos sozinhos, abandonados, com raiva, totalmente esquecidos na vida. Mas como é bom a gente saber que mesmo que a gente passe por esse vale, quando nós fazemos do Senhor o Senhor da nossa vida, nós sabemos que nada nos faltará e que o Senhor andará conosco em todos os momentos. Podemos abrir com o Senhor os nossos corações, chorar, clamar, fazer perguntas, mas estar no teu colo também, porque o Senhor traz paz aos nossos corações. Eu te peço que o Senhor fale ao coração de cada um aqui, para que deseje ter esse relacionamento com o Senhor, que transforma a vida completamente e nos dá a esperança de uma eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.